tudo bem? Aqui é a Vanessa, do canal Plantão Química, e hoje nós estamos começando a parte de Química Orgânica no nosso curso intensivo para a UERJ, beleza? Então, se você já se interessa por isso, já vou te dar uma dica, que é se inscrever no canal, porque assim você vai ficar sendo avisado sempre que a gente liberar algum vídeo novo aqui no nosso canal dessa série, beleza? E bom, nessa aula aqui a gente vai começar falando um pouquinho sobre o carbono e as cadeias carbônicas, principalmente classificando essas cadeias, tá legal? Então, se esse assunto te interessa, bora lá para a aula, vamos para o slide. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o carbono, né? Bom, o carbono ele pertence à família 14 da tabela periódica e, por conta disso, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência e é um ametal. Então, ele tende a fazer ligações covalentes, compartilhando esses elétrons dele com outros átomos, de forma que ele consiga completar o octeto. E, para isso, ele precisa de fazer 4 ligações, tá? Esse grande número de ligações do carbono é o que permite que ele tenha várias configurações diferentes de ligação em cada átomo e faz com que ele consiga formar as cadeias carbônicas, tá legal? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações de ligações do carbono. O carbono ele pode fazer 4 ligações simples, né? Onde ele se liga em 4 outros átomos. Ele pode se ligar a 3 átomos, fazendo 2 ligações simples e 1 ligação dupla. Ele pode se ligar a 2 átomos, fazendo 2 ligações duplas, 1 ligação dupla com cada átomo. Ou ele pode se ligar também a 2 átomos, mas fazendo uma ligação tripla com um átomo e uma ligação simples com o outro, tá legal? E por conta dessas várias configurações de ligações do carbono, ele pode ser classificado. E aí ele pode ser classificado como um carbono primário, que é o carbono que está ligado a um outro carbono. Carbono secundário, que é o carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono. O carbono terciário, que é ligado a 3 carbonos. E o quaternário, que é o que está ligado a 4 átomos de carbono. Aqui não importa se esse carbono está fazendo ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. O que importa é o número de carbonos aos quais esse átomo de carbono está ligado, beleza? Bom, é importante também a gente relembrar um pouquinho de hibridização e geometria. O que eu recomendo? Se você não lembra muito desse tópico, ou se você até não estudou ainda, dá uma olhada aqui na nossa playlist do intensivo da UERJ, que lá no início, quando a gente falou de ligações químicas, a gente falou de hibridização e geometria. Eu vou dar uma relembrada aqui na do carbono, mas é interessante você relembrar dos outros átomos também, tá legal? Então vamos lá. O carbono, quando ele está no estado fundamental, quando a gente monta a configuração eletrônica dele, essa configuração eletrônica vai terminar em 2s2, 2p2, tá? E aí, se eu representar aqui os orbitais da camada de valência do carbono, é isso aqui que eu vou encontrar, né? Deixa eu botar aqui um ponteiro. Então, olha, eu vou ter um orbital do tipo S, né? Que tem 2 elétrons, então ele está completamente preenchido. E eu vou ter 3 orbitais do tipo P, sendo que 2 estão semi-preenchidos, porque cada um tem um elétron, e um está vazio. Acontece que, para realizar uma ligação, o carbono precisa ter apenas um elétron num orbital, porque aí ele une esse orbital dele semi-preenchido com um orbital semi-preenchido de outro átomo, tá legal? Só que nessa configuração que ele está aqui, ele só conseguiria fazer 2 ligações. Então, o que ele precisa? Ele precisa distribuir esses elétrons ao longo de todos os orbitais. Só que para fazer ligações do tipo sigma, por exemplo, ele precisa usar orbitais do mesmo tipo. Então, além de distribuir os elétrons, ele precisa hibridizar esses elétrons. A palavra parece complicada, mas hibridizar vem de tornar híbrido, tornar uma mistura dos dois. Então, ele pode hibridizar formando 4 orbitais do tipo sp3, em que ele hibridiza, ele une um orbital s com 3 orbitais p. E aí ele forma 4 orbitais que são mistos, né, são híbridos, do tipo sp3. E aí esses 4 elétrons que ele tem ficam distribuídos ao longo desses orbitais, e aí ele consegue fazer 4 ligações
iguais. Então, 4 ligações sigmas, por consequência, 4 ligações com átomos diferentes, tá? Então, ele vai ter essa configuraçãozinha aqui que eu representei embaixo. Outra forma de hibridizar esses átomos é não hibridizar todos os orbitais p. Ele pode deixar um de fora e hibridizar só um orbital s com 2 orbitais p, tá legal? Quando ele faz isso, ele consegue uma configuração, uma hibridização do tipo sp2. E sobra um orbitalzinho p ali, também semi-preenchido. Com isso, ele usa cada orbital do tipo sp2 para fazer uma ligação sigma, e esse orbital p que sobra, ele usa para fazer uma ligação do tipo π. E aí a gente tem essa configuração aqui de carbono, em que ele tem 2 ligações simples e uma ligação dupla. Lembrando que na dupla a gente tem um orbital, uma ligação do tipo sigma e uma ligação do tipo π, tá legal? E a última hibridização que o carbono pode assumir é do tipo sp, onde ele hibridiza um orbital s com um orbital p para fazer 2 ligações sigma e deixa 2 orbitais do tipo p para fazer ligações do tipo π. Com isso, ele consegue obter 2 configurações. Ou ele pode fazer 2 ligações duplas, cada uma com um átomo diferente, né? Ou ele pode fazer uma ligação simples e uma ligação tripla, tá legal? E aí, cada tipo de hibridização vai levar a gente a uma geometria. Porque o primeiro átomo ali de carbono, vocês estão vendo que ele está ligado a 4 outros átomos e ele não tem nenhum par de elétrons não ligante. Então, esses 4 átomos distribuídos em torno dele geram a geometria do tipo tetraédrica. Já o segundo tem uma isomeria do tipo trigonal plana, porque são 3 átomos em torno dele. E o terceiro tipo ali, né, que são aquelas 2 últimas configurações, levam a gente para a geometria do tipo linear, beleza? Bom, o carbono, né, o que faz o carbono ser tão especial para a química orgânica? É que ele pode fazer cadeias carbônicas. Então, vamos imaginar um carbono, né, que está ligado a 4 átomos diferentes, e aí ele se liga a 3 hidrogênios e um carbono. Só que esse carbono que está ligado a ele, está ligado a 2 hidrogênios e mais um carbono. E o próximo também, e o próximo também, e o próximo também. E aí a gente consegue montar isso daqui, que é uma cadeia carbônica, onde vários carbonos estão ligados em sequência. Tá legal? E bom, existem algumas formas diferentes de representar essas cadeias carbônicas e eu trouxe aqui para vocês as 2 principais, tá? A principal é montando a fórmula estrutural dele, né, regular, em que a gente representa, como eu estava representando anteriormente, todos os átomos de carbono, todos os átomos de hidrogênio e todas as ligações entre eles. Outra forma de representar essa cadeia é a fórmula estrutural em bastão. Na fórmula estrutural em bastão, a gente representa apenas as ligações entre os átomos de carbono, tá? Sem colocar o átomo de carbono em si. E a gente não representa nem os hidrogênios, nem as ligações com os hidrogênios. Por quê? Porque se o carbono, por exemplo, esse carbono aqui 2, ele está ligado aqui a 2 outros carbonos, correto? E aqui também. Então, se ele está ligado a 2 carbonos e ele precisa fazer 4 ligações, é porque, por consequência, ele tem 2 hidrogênios, que são esses 2 aqui, tá? Então, assim, é importante a gente saber ler essas fórmulas estruturais em bastão, entender como que cada carbono está ligado, porque essa é a forma de representar mais prática que existe. Porque, como a gente está falando de química orgânica, a gente fala de cadeias carbônicas longas, tá legal? E aí é muito mais fácil representar nas formas estrutural em bastão do que na forma estrutural plana, totalmente aberta, tá legal? Então, mas vamos lá. Por que a gente representa em zigue-zague, né? Vocês devem estar se perguntando. Vocês se lembram que o carbono, quando está fazendo 4 ligações, ele tem uma geometria do tipo tetraédrica? Então, eu desenhei aqui para vocês essa mesma cadeia carbônica aqui. E aí vocês vão ver que, ó, conforme a gente vai girando ela, a gente consegue ver que se forma uma espécie de zigue-zague entre os átomos de carbono. São esses átomos azuisinhos, tá? Os branquinhos são os hidrogênios. E aí esse zigue-zague é o que a gente representa ali na fórmula estrutural em bastão, beleza? Bom,
agora que a gente já entendeu que as cadeias carbônicas existem e como representá-las, a gente precisa classificá-las. E aí eu trouxe aqui para vocês as 5 principais classificações que a gente usa para classificar as cadeias carbônicas, que são quanto à presença de ramificações, de insaturações, quanto ao fechamento da cadeia, quanto à presença de heteroátomo e quanto à aromaticidade, beleza? Então vamos lá entender um pouquinho sobre cada tipo de classificação. O primeiro é quanto à presença de ramificações. Então, a cadeia ela pode ser normal ou ramificada. O que é uma cadeia normal? É uma cadeia, né? Obviamente não tem ramificações, mas ela é uma cadeia toda linear. Então, vocês podem ver que todos os carbonos estão linearmente em sequência aqui. E são 5 carbonos aqui, né? Um aqui, 2, 3, 4, 5. Tá legal? Outro composto que eu tenho que também é normal é esse daqui. Porque aqui eu tenho uma ligação dupla, mas os átomos de carbono também estão em sequência. Outra forma é essa daqui. É uma cadeia que a gente já vai ver mais pra frente. Eu estou dando um spoiler aqui, essa cadeia fechada, tá? Mas mesmo sendo fechada, ela consegue, eu consigo ir de uma ponta até a outra, passando por todos os carbonos sem me desviar do caminho. Então, ela também é uma cadeia do tipo normal. E eu posso ter também as cadeias ramificadas. Então, por exemplo, aqui embaixo, vocês podem ver que eu não consigo sair daqui da ponta e ir até a outra ponta, passando por todos os carbonos. Então, é porque eu tenho ramificações. Então, isso daqui que está para fora da cadeia, isso aqui é o que a gente chama de cadeia principal. Isso que está para fora é uma ramificação. E isso aqui também. Esse aqui é um outro exemplo, tá? De cadeia ramificada. E essa daqui também, porque essa daqui é minha cadeia principal e essa daqui é uma ramificação. Outra forma de classificar as cadeias carbônicas é quanto à presença de insaturações, tá? Insaturações são ligações do tipo π. E aí, sempre que a gente tem uma ligação do tipo π, a gente pode ter ou uma ligação dupla, que a gente tem uma insaturação, ou a gente pode ter uma ligação do tipo uma ligação tripla, porque a gente tem 2 ligações π ali, tá legal? E aí o nosso composto pode ser ou saturado ou insaturado. Um composto saturado é aquele em que todos os carbonos fazem apenas ligações simples. Então, não há ligações duplas nem ligações triplas. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né, de compostos que são saturados. Vocês podem até ver que esse carbono aqui, ele está participando de uma ligação dupla com o oxigênio, tá? Mas a cadeia carbônica não é insaturada, porque a ligação π não está acontecendo entre átomos de carbono. Ela está acontecendo entre o carbono e um outro átomo. Então, não tem problema. Nesse caso aqui, a cadeia continua sendo saturada, porque entre os carbonos não há ligação nem dupla nem tripla, tá legal? E eu tenho também as ligações, os compostos insaturados, né? Que é quando a gente tem uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos da cadeia, beleza? Bom, outra forma de classificar as cadeias é quanto ao fechamento da cadeia. Eu já dei um spoiler mais cedo, né? Mas as cadeias podem ser abertas ou acíclicas, tá? Ou cíclicas ou fechadas, tá? A cadeia aberta é aquela em que a gente não fecha ela, não existe um ciclo ali. Enquanto que nas fechadas eu tenho ciclos. Como vocês podem ver nas fechadas, às vezes eu não sei onde começa a cadeia e onde termina, né? Ela é fechadinha. Na aberta não, eu consigo identificar pelo menos um começo e um final da cadeia, beleza? Assim, outra forma de chamar é de cadeia linear ou não linear, tá legal? Bom, a gente também pode classificar as cadeias quanto à presença de heteroátomo. Um heteroátomo é um átomo que é diferente de carbono e está entre carbonos na cadeia carbônica, tá? Então, a cadeia pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. A homogênea é aquela que não possui heteroátomos. Então, todos os átomos de carbono estão ligados em sequência e não há nenhum átomo diferente de carbono entre eles. Já as cadeias que possuem heteroátomo são aquelas que têm algum átomo diferente no meio. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um nitrogênio entre carbonos. Então, esse nitrogênio é um heteroátomo. Aqui também. Esse oxigênio não é um heteroátomo,
porque ele está ligado a um carbono, mas ele está para fora da cadeia, não tem outro carbono ligado aqui nele. Mas esse oxigênio aqui é sim um heteroátomo. Então, essa cadeia aqui é heterogênea por causa desse oxigênio, tá legal? Então, esse aqui é mais um exemplozinho de uma cadeia fechada com heteroátomo. E eu trouxe aqui também um álcool. O álcool, vocês podem ver que existe um átomo diferente de carbono ligado a um dos carbonos, mas ele não está no meio entre carbonos. Então, essa cadeia aqui é homogênea, beleza? Assim como essa cadeia aqui em que eu tenho um nitrogênio, mas ele também não está entre carbonos. E, bom, o último tipo de classificação de cadeias é quanto à presença de aromaticidade. Ela pode ser aromática ou alifática. Alifática significa apenas que ela é não aromática, tá legal? E aí ela pode ser tanto aberta quanto fechada. E a aromática é um tipo de cadeia que é fechada e ela possui ligações duplas conjugadas. O que são ligações duplas conjugadas? É quando a gente tem uma ligação dupla alternada com ligação simples. Então, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, enfim. E o número de ligações duplas tem que ser um número ímpar de ligações, tá legal? Então, por exemplo, o benzeno é o exemplo mais clássico e mais comum de composto aromático, tá? Porque ele é uma cadeia fechada e com 3 ligações duplas alternadas com ligações simples, tá? Outro exemplo aqui é o naftaleno, que também é um composto aromático. Vocês podem ver que ele tem aqui 5 ligações duplas, tá? E ele é um composto fechado. Ele tem 2 ciclos, tá? Mas ele é um composto fechado. E o que é interessante em relação à aromaticidade? Essas ligações alternadas, dupla, simples, as ligações duplas podem mudar de lugar. Então, ali onde está uma ligação dupla, pode virar uma ligação simples, aqui, e aqui onde é uma ligação simples, virar uma ligação dupla, tá? Mas as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, ó, troquei as duas lugares. Isso acontece naturalmente. E assim como ela troca e vai, ela volta. Então, vai e volta, vai e volta. Com isso, a gente tem o que a gente chama de anel aromático, em que esses elétrons estão deslocalizados. Eles não estão realmente aqui, aqui e aqui, ou aqui, aqui e aqui. Eles ficam circulando nessa molécula e aí isso confere várias propriedades importantes que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá legal? Mas é por isso que é importante a gente prestar atenção na aromaticidade da cadeia, tá legal? E temos também as cadeias alifáticas, que são as não aromáticas. E aí nós podemos ter vários tipos de cadeias alifáticas, são todas não aromáticas, tá legal? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula. Fiquem de olho, porque já já a gente vai liberar mais uma aula aqui da parte de química orgânica, tá legal? Se vocês gostaram, já vou pedir para vocês, por favor, curtirem o vídeo e compartilharem com seus amigos, porque isso ajuda muito a gente a conseguir crescer o canal e fazer mais material para vocês, tá legal? E se você está se preparando para a UERJ, eu vou te convidar também para conversar um pouquinho com a gente, porque a gente tem um projeto muito maneiro de simulados em que a gente faz provas bem parecidas com a prova discursiva da UERJ. E aí, participando desse simulado, você pode fazer provas com questões que você não fez antes e também vai ter a sua prova corrigida, como se fosse pela prova da UERJ mesmo, tá legal? Então, eu vou deixar o contato aqui no box de informações aqui do vídeo, para você entrar em contato com a gente, caso queira fazer esse projeto, tá legal? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!